Olá, tudo bem? Meu nome é Cris Oliveira e hoje eu vim aqui trazer mais uma palavra de Deus para você. Eu estava falando com Deus e pedindo a Deus para que Ele me desse uma palavra para que eu pudesse trazer aqui para o canal e Deus colocou no meu coração uma palavra bastante conhecida que se encontra no livro de Filipenses. Eu estou aqui embaixo com a minha Bíblia. Estou com uma colinha, né, para mim não esquecer de nada. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi Filipenses, capítulo 4, o versículo 6, que diz dessa maneira: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós passamos por algumas situações, né, que acabam nos deixando desconfortáveis e preocupados com coisas que não deveríamos se preocupar tanto, coisas corriqueiras, coisas às vezes não tão, como eu posso dizer, não deveríamos gastar tanto tempo preocupados com coisas que vão se resolver facilmente ou coisas tão pequenas que facilmente serão resolvidas, né? E às vezes a gente acaba deixando que pequenas coisas tiram o nosso sono, nos deixe ocupados, com a nossa mente cheia, pré-ocupadas por coisas que não estão nem no nosso alcance. Às vezes temos algum problema que a gente fala, vamos orar a Deus, vamos buscar, vou colocar nas mãos de Deus, e daqui a pouco, quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, a gente tá ali, perde o sono, não consegue mais dormir, não consegue mais desenvolver nenhuma oração direito, de tão preocupada que está com a situação. Então, aquele assunto, aquele problema, aquela dificuldade que você está passando ali naquele momento, aquela situação, ela rouba a cena de uma tal forma que a gente não consegue nem dormir, não consegue raciocinar, não consegue desenvolver no nosso dia a dia as coisas que a gente precisa fazer. Eu estou passando por uma situação que é mais ou menos isso. Eu acabo me preocupando em vez de estar descansando no Senhor. Porque a palavra de Deus, o que ela nos mostra nesse momento, aqui em Filipenses, é que o Senhor, ele não quer que nós ficamos preocupados, né? Pelo contrário, ó, não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo, vírgula, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Ou seja, o Senhor, ele está falando para nós não ficarmos ansiosos, para nós não ficarmos preocupados, ocupando a nossa mente com coisa alguma. Ou seja, independente do tamanho do problema, independente da circunstância em que eu e você estamos vivendo, nós devemos sim levar tudo aos pés do Senhor, levar tudo. E ainda a palavra de Deus nos afirma dizendo: em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. Olha que tremendo. O Senhor, ele não está falando para a gente ficar noite de sono sem dormir. O Senhor não está falando para nós ficar comentando com um ou com outro, ou reclamando, ou em todo tempo lembrando que, mas essa situação está tão difícil, mas, oh meu Deus do céu, que coisa difícil, e fala com um, e fala com o outro, e reclama o dia inteiro, e fica murmurando. Não, o Senhor, ele não quer isso para mim e para você. Ele fala para nós levarmos diante de Deus os pedidos pela oração e pela súplica. E depois disso o Senhor fala, e com ações de graça. Então o Senhor quer que nós levamos para Ele,
né, as nossas petições, levamos para Ele a nossa ansiedade, a nossa angústia, aquilo que você está precisando, que você tem colocado diante de Deus, entregue nas mãos do Senhor, mas com alegria, por quê, irmã Cris? Porque quando nós colocamos e lançamos as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas aflições nas mãos do Senhor, Ele é fiel para cuidar. Então podemos descansar, podemos nos alegrar no Senhor, porque em todo tempo Ele tem cuidado de vós, né? Nós vivemos um período hoje em dia que nós pensamos que nós estamos no controle de tudo, nós queremos estar no controle de tudo, mas se nós pararmos para pensar, a nossa geração não é privilegiada, né? Em partes, porque estamos na era da tecnologia. Olha que bênção, que maravilha, estou falando com você aí do outro lado, né, sobre a palavra de Deus através de um aparelho simples de celular. E isso é muito bom, mas por um outro lado, nós esquecemos que nós temos que exercer o dom da paciência, que nós devemos esperar, que nós devemos confiar, porque, olha bem, eu estive pensando aqui e lembrando, os nossos antepassados, não precisamos ir muito longe, não precisamos ir somente aqui, ó, o povo da Bíblia, na época de Jesus, não. Há alguns anos atrás, não tínhamos aparelho de celular, não tínhamos internet, e o filho ia para a escola e a gente confiava que o filho estava lá estudando e que daqui a pouco, entre 5, 6 horas, eles iriam sair da escola e chegar bem em casa. O marido iria trabalhar e ele ia chegar naquele trabalho, ele ia trabalhar o dia inteiro e no final da tarde ele estaria em casa com a sua família, né? Hoje em dia, nós temos a falsa esperança que nós estamos no controle de toda a situação, que nós estamos no controle de tudo, porque a gente manda mensagem pro marido: olha, marido, você já chegou? Você já está chegando? Filho, você chegou bem na escola? Então a gente tem aquela falsa sensação que nós estamos no controle de toda a situação, quando na verdade nós não estamos no controle da situação. Nós estamos tentando controlar aquilo que nós não podemos, nós estamos querendo controlar o tempo, mas o dono do tempo é o Senhor e é Ele que faz o momento na hora exata, é Ele que comanda tudo, não é verdade? E ao mesmo tempo em que a gente sabe que o Senhor é o dono de tudo, Ele controla tudo, Ele é o Senhor do tempo, nós às vezes depositamos confianças em quem não deveria. Nós confiamos, por exemplo, vamos viajar. Para quem já viajou de avião, nunca nem viu o piloto, mas você entra no avião e você viaja e você só acredita e confia que você pode estar ali durante aquele voo descansando, porque você vai chegar no seu destino. O mesmo acontece quando você anda de trem. Você nem conhece o maquinista, mas você está lá. Você está lá confiante que você vai chegar no seu destino. E não deveria ser assim. Nós não deveríamos confiar no Senhor e saber que nós não estamos vendo Ele, mas Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Criador das nossas vidas, Ele é quem fez tudo, os céus, a terra, o mar e tudo que nele é, que nele há, e Ele está cuidando de tudo. E às vezes nós se preocupamos com coisas que nós sabemos que quando nós colocamos na mão do Senhor, Ele vai cuidar. Veja como é simples. Confiamos em pilotos, confiamos num ser humano que a gente nunca nem viu, que é carne e osso como eu e você, e às vezes deixamos de confiar no Senhor que está todo o tempo do nosso lado, e a palavra de Deus ela está nos dizendo, observe, lá em Mateus capítulo 6, versículo 26, a palavra de Deus diz, observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais que as aves? Olha a pergunta que a palavra de Deus nos diz aqui, ó, nos fala. Será que nós não valemos muito mais do que essas aves? Será que o Senhor Jesus não está cuidando de nós? Essa é uma palavra que o Senhor leva aos nossos corações para nós analisarmos, para nós refletir em quem nós estamos depositando a nossa fé.
às vezes temos a sensação que estamos no controle. A gente quer ter o controle de todas as coisas. É como se pensar, como se passar noites mal dormidas, como se reclamar fosse a solução para todas as coisas, e não é. O que eu quero dizer para você nessa tarde é que o Senhor, ele espera que nós buscamos nele, que nós clamamos a Ele, que nós suplicamos a Ele em oração e que nós possamos descansar nele e adorar o nome dele até na tribulação, porque Ele está presente e Ele recebe o teu louvor, Ele recebe a tua súplica e Ele vê o seu coração e Ele vai responder. Ele vai responder a sua súplica. Com toda súplica, com ação de graça, o Senhor há de responder. E aí, quando a gente fala assim, mas eu vou descansar no Senhor, eu não consigo, né? Às vezes dá aquela sensação, mas eu pedi e eu tô tranquila, dá a impressão que eu tô, né? Que eu não tô ligando mais, que eu não tô orando mais. Pelo contrário, quando a gente fala que vamos descansar em Deus, né? A gente está adquirindo uma postura de confiança e entrega ao Senhor. A gente está admitindo que a gente é totalmente dependente dele, né? Não é uma licença para preguiça, não é um desleixo, mas uma forma de se entregar totalmente a Deus. É isso que o Senhor quer de você nessa tarde, né? Ou nessa manhã, não sei o horário que você está escutando essa palavra, mas o Senhor, ele quer entrega total. Ele quer que você saiba que apesar da dificuldade, Ele está contigo. Apesar de olhar para um lado, olhar para o outro e não ver solução, Ele é contigo. Que apesar de tudo à sua volta está dizendo que não vai dar certo e que não vai tudo bem, o Senhor é contigo. Ele está contemplando, Ele está te vendo, Ele está te visitando aí onde você está neste momento. Então fica com essa palavra. Essa palavra é para a gente refletir aonde nós estamos colocando a nossa confiança. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa fé tem que estar no Senhor. Não devemos nos preocupar, não devemos estar assim preocupando a nossa mente, enchendo de baboseiras que Satanás coloca para nos distrair daquilo que o Senhor tem para nós. Então, entrega os seus caminhos ao Senhor, descanse, confia nele, porque o Senhor Jesus, ele tem cuidado de vós. Bom, amadas, essa foi a palavra de Deus para você hoje. E eu espero que você tenha gostado, espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Você não precisa carregar tudo sozinha. Você não precisa carregar um fardo tão grande nas suas costas, porque Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você. E Ele tem cuidado de ti. Ele tem estado ao seu lado em todo o tempo. Então confia nele. Entrega tudo nas mãos do Senhor, descansa, espera nele, porque Ele tudo fará. Os seus problemas estão na mão do Mestre, Ele está contemplando tudo. Fique com essa palavra. Se você gostou dessa palavra, ou se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com ele. Compartilhe esse canal. Nós estamos começando aqui, né? Eu estou começando aqui gravar esses vídeos para vocês. Eu espero que o Senhor possa falar ao seu coração. Espero que esse canal ele possa crescer com a sua ajuda que está aí do outro lado da telinha. Deixe o seu like, se inscreva no canal e que o Senhor Jesus possa te abençoar ricamente em dobro para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Tchau, fiquem na paz do Senhor.